Emily Durkheim, As regras do método sociológico. Capítulo 3º. Regras relativas à distinção entre o normal e o patológico. Utilidade teórica e prática desta distinção. É preciso que ela seja possível cientificamente para que a ciência possa servir para dirigir a conduta. 1. Exame dos critérios correntes utilizados. A dor não é o sinal distintivo da doença, porque faz parte da saúde, nem a diminuição das probabilidades de sobrevivência, na medida em que, por vezes, é produzida por fatos normais, velhice, parto, etc., e não resulta necessariamente da doença. Para além disso, este critério é, na maior parte das vezes, inaplicável, sobretudo em sociologia. A doença, distinguida do estado de saúde como o anormal do normal, o tipo médio ou específico, necessidade de levar em linha de conta a idade para determinar se o fato é normal ou não. Como esta definição do patológico coincide em geral com o conceito corrente de doença. O anormal é o acidental, porque o anormal, em geral, constitui o ser em estado de inferioridade. 2. Utilidade que há em verificar os resultados do método precedente, procurando as causas da normalidade do fato, quer dizer, da sua generalidade. Necessidade que há em proceder a esta verificação quando se trata dos fatos que se reportam às sociedades que não acabaram a sua história. Porque não pode este segundo critério ser usado senão a título complementar e, em segundo lugar, enunciado das regras. 3. Aplicação destas regras a quaisquer casos, designadamente a questão do crime. Por que é que a existência de uma criminalidade é um fenômeno normal? Exemplos de erros em que se cai quando não se seguem estas regras. A própria ciência torna-se impossível. Quando conduzida pelas regras precedentes à observação, confunde duas ordens de fatos bastante distintas sob alguns aspectos. Aqueles que são tudo o que devem ser e aqueles que deveriam ser diferentes daquilo que são, os fenômenos normais e os fenômenos patológicos. Vimos até que era necessário compreendê-los igualmente na definição pela qual deve começar qualquer pesquisa. Mas, se sob certos aspectos eles são da mesma natureza, não deixam de constituir duas variedades diferentes que importa distinguir. A ciência terá meios que lhe permitam fazer tal distinção? Esta indagação é de grande importância, pois da resposta que se lhe der depende a ideia que temos do papel que cabe à ciência, sobretudo a ciência do homem. Segundo uma teoria cujos partidários se recrutam nas escolas mais diversas, a ciência nada nos ensina sobre o que devemos querer. Diz-se que ela não conhece senão fatos que têm todos o mesmo valor e o mesmo interesse. Observa-os, explica-os, mas não os julga. Para ela, não os há que sejam censuráveis. A seu ver, o bem e o mal não existem. Pode perfeitamente dizer-nos como as causas geram os efeitos, mas não os fins que devem ser perseguidos. Para saber não já o que é, mas o que é desejável, é às sugestões do inconsciente que é preciso recorrer. Aquilo a que podemos chamar sentimento, instinto, impulso vital, etc. A ciência, diz um autor já citado, pode esclarecer bem o mundo, mas deixa a noite nos corações. Compete ao coração achar a sua própria luz. A ciência encontra-se, assim, destituída, ou quase, de qualquer eficácia prática e, por conseguinte, sem grande razão de ser. Para que servirá, então, atormentarmos-nos para conhecer o real, se o conhecimento que dele adquirimos não pode servir-nos na vida? Dir-se-á
que, ao revelar-nos as causas dos fenômenos, ela nos fornece os meios de os produzirmos a nossa verdade e, por conseguinte, de realizar os fins que, por razões supracientíficas, a nossa vontade pretende atingir? Mas, por um lado, qualquer meio é em si mesmo um fim, pois para o utilizar é preciso querê-lo tanto como o próprio fim cuja realização prepara. Há sempre várias vias que levam a um objetivo determinado. Portanto, é preciso escolher entre elas. Ora, se a ciência não pode ajudar-nos na escolha do melhor objetivo, como poderá ensinar-nos qual a melhor via para lá chegar? Como nos recomendaria a mais rápida, de preferência a mais econômica, a mais segura em vez da mais simples, ou inversamente? Se não nos pode guiar na determinação dos fins superiores, não é menos impotente quando se trata de escolher os fins secundários e subordinados a que chamamos meios. O método ideológico permite, é verdade, escapar a este misticismo, e foi o desejo de lhe escapar que fez, em parte, a persistência deste método. Efetivamente, os que o praticaram eram demasiado racionalistas para admitir que o comportamento humano não tivesse necessidade de ser dirigido pela reflexão. E, no entanto, não viam nos fenômenos tomados em si, independentemente de qualquer dado subjetivo, nada que permitisse classificá-los conforme o seu valor prático. Parecia, portanto, que a única maneira de os julgar consistia em relacioná-los com o conceito que os dominasse. A partir desse momento, a utilização de noções que presidissem ao cotejo dos fatos, em vez de derivarem deles, tornava-se indispensável em qualquer sociologia racional. Mas sabemos que, se nestas condições a prática se torna refletida, a reflexão assim empregada não é científica. O problema que levantamos vai permitir-nos reivindicar os direitos da razão sem recair na ideologia. Por isso, tal como para os indivíduos, a saúde é boa e desejável também às sociedades, ao contrário da doença, que é coisa má e de evitar. Se encontrarmos um critério objetivo, inerente aos próprios fatos, que nos permita distinguir cientificamente a saúde da doença nas diferentes ordens de fenômenos sociais, a ciência estará em condições de esclarecer a prática, permanecendo fiel ao seu próprio método. Sem dúvida, como presentemente não consegue atingir o indivíduo, só nos pode fornecer indicações gerais que não podem ser diversificadas convenientemente, a não ser que se entre diretamente em contato com o particular pela sensação. O estado de saúde, tal como ela pode definir, não pode convir exatamente a nenhum sujeito individual, pois só pode ser estabelecido em relação às circunstâncias mais comuns de que todos, mais ou menos, se afastam. Isso não impede que seja um ponto de referência precioso para orientar o comportamento. O fato de, em seguida, se ser obrigado a ajustá-lo a cada caso especial não significa que não haja interesse em conhecê-lo. Muito pelo contrário, constitui a norma que deve servir de base a todos os nossos raciocínios práticos. Nestas condições, já não se tem o direito de dizer que o pensamento é inútil à ação. Entre a ciência e a arte, já não há um abismo. Em vez disso, passa-se de uma a outra sem interrupção. A ciência, é verdade, só pode descer aos fatos por intermédio da arte. Mas a arte é unicamente o prolongamento da ciência. Podemos até perguntar a nós mesmos se a insuficiência prática desta última não irá diminuindo à medida que as leis que estabelece forem exprimindo de um modo cada vez mais completo a realidade individual. 1. O sofrimento é encarado vulgarmente como prenúncio de doença. E é certo que, em geral,
existe uma correspondência entre estes dois fatos, carecendo embora de constância e de precisão. Há graves diáteses que são indolores, enquanto perturbações sem importância, como as que resultam da introdução de um fragmento de carvão no olho, causam um verdadeiro suplício. Em certos casos, é até a ausência de dor ou mesmo o prazer que são os sintomas da doença. Há uma certa desvulnerabilidade que é patológica. Em circunstâncias em que o homem são sofreria, o neurastênico chega a ter uma sensação de prazer cuja natureza mórbida é incontestável. Inversamente, a dor acompanha muitos estados, tais como a fome, a fadiga, o parto, que são fenômenos puramente fisiológicos. Então diremos que a saúde, consistindo no desenvolvimento harmonioso das forças vitais, se reconhece pela perfeita adaptação do organismo ao meio. E, contrariamente, chamaremos de doença a tudo que perturba esta adaptação? Primeiramente, voltaremos mais adiante a este ponto. Não está de modo nenhum demonstrado que cada estado do organismo esteja em correspondência com qualquer estado externo. Além disso, e mesmo que este critério fosse realmente distintivo do estado de saúde, seria necessário um outro critério que o reconhecesse, pois seria preciso, em qualquer caso, indicar-nos o princípio segundo o qual se pode decidir que um modo de adaptação é mais perfeito que um outro. Será, segundo a maneira como um e outro afetam as nossas possibilidades de sobrevivência? A saúde seria o estado de um organismo em que essas possibilidades são máximas, e a doença, pelo contrário, tudo o que as faz diminuir. Com efeito, não há dúvida que, em geral, a doença tem realmente como consequência o enfraquecimento do organismo. Mas não é apenas ela que produz este resultado. As funções de reprodução em certas espécies inferiores causam fatalmente a morte e mesmo nas espécies mais elevadas criam riscos. No entanto, são normais. A velhice e a infância têm os mesmos efeitos, pois o velho e a criança são mais acessíveis às causas de destruição. Serão então doentes e deveremos admitir que só o adulto representa o tipo são? O domínio da saúde e da fisiologia ficaria singularmente reduzido. Aliás, se a velhice é já por si uma doença, como distinguir o velho são do velho doente? Do mesmo ponto de vista, seria necessário classificar a menstruação entre os fenômenos mórbidos, pois, pelas perturbações que determina, aumenta a receptividade da mulher à doença. No entanto, como qualificar de doentio um estado cuja ausência ou desaparecimento prematuro constituem incontestavelmente um fenômeno patológico? Raciocina-se neste campo como se, no organismo são, cada pormenor tivesse, por assim dizer, um papel útil a desempenhar, como se cada estado interno correspondesse exatamente a qualquer condição externa e, por conseguinte, contribuísse pela sua parte para assegurar o equilíbrio vital e diminuir os riscos de morte. É legítimo supor, pelo contrário, que certas disposições anatômicas ou funcionais não servem diretamente para nada, mas existem simplesmente porque existem, porque não podem deixar de existir dadas as condições gerais da vida. No entanto, não as podemos taxar de mórbidas, porque a doença é, primeiro que tudo, algo de evitável que não está implicado na constituição regular do ser vivo. Ora, pode acontecer que, em vez de fortalecer o organismo, elas diminuam a sua capacidade de resistência e, por conseguinte, aumentem os riscos de morte. Não é certo, por outro lado, que a doença tenha sempre o resultado em função do qual a queremos definir. Não haverá inúmeras afecções demasiado ligeiras para que possamos atribuir-lhes uma influência sensível nas bases vitais ao organismo? Mesmo entre as mais graves, há algumas cujas consequências nada têm
de deplorável se soubermos lutar contra elas com as armas de que dispomos. O dispético que seguir uma boa dieta pode viver tanto como o homem são. É, sem dúvida, obrigado a cuidar de si. Mas não o somos todos nós? Poderá a vida manter-se de outro modo? Cada um de nós tem a sua higiene. A do doente não se assemelha a que pratica a média dos homens do seu tempo e do seu meio, mas é a única diferença que, sobre este aspecto, existe entre eles. A doença nem sempre nos deixa desamorados no estado de irremediável desadaptação. Obriga-nos simplesmente a adaptarmos-nos de maneira diferente da maior parte dos nossos semelhantes. Quem nos diz até que não há doença que afinal se revelam úteis? A varíola que inoculamos em nós por meio da vacina é uma verdadeira doença que voluntariamente provocamos e, no entanto, aumenta as nossas probabilidades de sobrevivência. Há talvez muitos outros casos em que a perturbação causada pela doença é insignificante quando comparada à imunidade que confere. Por fim, mas, acima de tudo, este critério é muitas vezes inaplicável. Pode bem se estabelecer rigorosamente que a mortalidade mais baixa que se conhece se encontra num grupo determinado de indivíduos, mas não se pode demonstrar que não possa haver outra mais baixa. Quem nos diz que não são possíveis outras disposições que a fizessem diminuir ainda mais? Este mínimo de fato não é, pois, a prova de uma perfeita adaptação, nem, por conseguinte, o indício seguro do estado saudável, se nos cingirmos à definição precedente. Além disso, um grupo desta natureza é bastante difícil de constituir e de isolar de todos os outros, como seria necessário de modo a observar a constituição orgânica que é o seu privilégio e que é a causa suposta dessa superioridade. Inversamente, se quando se trata de uma doença cujo desenlace é geralmente mortal, as probabilidades de sobrevivência do ser se encontram diminuídas, a prova é singularmente árdua quando a afecção não é de natureza a causar diretamente a morte. Efetivamente, só há uma maneira objetiva de provar que certos seres colocados em condições definidas têm menos probabilidades de sobreviver que outros. É mostrar que, de fato, a maior parte deles vive menos tempo. Ora, se nos casos de doenças puramente individuais esta demonstração é muitas vezes possível, é absolutamente impraticável em sociologia, pois não possuímos, neste caso, o ponto de referência de que dispõe o biólogo, a saber, o valor da mortalidade média. Não sabemos sequer distinguir com exatidão, simplesmente aproximada, em que momento nasce uma sociedade e em que momento morre. Todos estes problemas que, já em biologia, estão longe de ser claramente resolvidos, permanecem em sociologia envoltos em mistério. Aliás, os acontecimentos que se produzem no decorrer da vida e que se repetem de um modo mais ou menos idêntico em todas as sociedades do mesmo tipo são demasiado variados para que seja possível determinar em que medida um deles pode ter contribuído para acelerar o desfecho final. Quando se trata de indivíduos, como são muito numerosos, pode-se escolher os que se comparam de forma que só tenham em comum uma única e mesma anomalia. Este acha-se, assim, isolado de todos os fenômenos concomitantes e, por conseguinte, pode-se estudar a natureza da sua influência sobre o organismo. Se, por exemplo, 1 milhar de reumáticos escolhidos ao acaso apresentam a mortalidade sensivelmente superior à média, há boas razões para atribuir este resultado à diátese reumatismal. Mas, em sociologia, como cada espécie social só contém um pequeno número de indivíduos, o campo das comparações é demasiado restrito para que tais argumentos sejam demonstrativos.
Na ausência desta prova de fato, nada mais é possível senão raciocínios dedutivos cujas conclusões não podem ter mais valor que o de conjecturas subjetivas. Não se demonstra que certo acontecimento debilita efetivamente o organismo social, mas que deve ter esse efeito. Para isso, demonstra-se que não pode deixar de trazer consigo esta ou aquela consequência considerada prejudicial para a sociedade, e, a este título, será declarado mórbido. Mas, mesmo admitindo que ele provoque efetivamente esta consequência, pode acontecer que os seus inconvenientes sejam compensados ou suplantados por vantagens de que não nos apercebemos. Além disso, só há uma razão que nos pode permitir tratá-la como funesta: o fato de perturbar o jogo normal e das funções. Mas uma prova deste gênero presume o problema já resolvido, pois só é possível se tivermos determinado previamente em que consiste o estado normal e, por consequência, se soubermos qual o sinal que nos permite reconhecê-lo. Ou tentaremos construí-lo integralmente a priori. Não é preciso mostrar o que pode valer tal construção. É por isso que, tanto em sociologia como em história, os mesmos acontecimentos são qualificados, segundo os sentimentos pessoais do cientista, de salutares ou de desastrosos. Acontece, assim, frequentemente, que um teórico incrédulo assinale como um fenômeno mórbido os restos da fé que sobrevivem no meio da derrocada geral das crenças religiosas, enquanto para o crente é a própria incredulidade que constitui hoje em dia a grande doença social. Da mesma forma, para o socialista, a organização econômica atual é um fato de teratologia social, enquanto para o economista ortodoxo são as tendências socialistas que são patológicas por excelência. E cada um encontra, para esteio da sua opinião, silogismos que julga bem construídos. O erro comum a estas definições é a pretensão de atingirem prematuramente a essência dos fenômenos. Por isso, supõem adquiridas proposições que, verdadeiras ou não, só podem ser provadas se a ciência estiver suficientemente avançada. É caso, todavia, para nos sujeitarmos à regra que anteriormente estabelecemos. Em vez de pretender determinar logo de entrada as relações do estado normal e do seu contrário com as forças vitais, procuremos simplesmente um sinal exterior, imediatamente perceptível, mas objetivo, que nos permita destrinchar estas duas ordens de fatos uma da outra. Todo fenômeno sociológico, como, aliás, também o fenômeno biológico, é suscetível de revestir formas diferentes, segundo os casos, apesar de permanecer essencialmente o mesmo. Ora, essas formas são de duas espécies. Umas são gerais em toda a extensão da espécie. Encontram-se, se não em todos os indivíduos, pelo menos na maior parte deles, e, se não se repetem identicamente em todos os casos em que se observam, variando de indivíduo para indivíduo, estas variações estão compreendidas entre limites muito próximos. Outras há, pelo contrário, que são excepcionais. Não só se encontram apenas na minoria, como acontece, mesmo onde se produzem, não durarem as mais das vezes a vida inteira do indivíduo. São uma exceção, tanto no tempo como no espaço. Estamos, portanto, em presença de duas variedades distintas de fenômenos e que devem ser designadas por termos diferentes. Chamaremos normais aos fatos que apresentam as formas mais gerais e daremos aos outros o nome de mórbidos ou de patológicos. Se convencionarmos chamar tipo médio ao ser esquemático que resultaria da reunião num todo, numa espécie de individualidade abstrata das características mais frequentes na espécie com as suas formas mais frequentes, poder-se-á dizer que o tipo normal se confunde com o tipo médio e que qualquer desvio em relação a este padrão da saúde é um fenômeno mórbido.
É verdade que o tipo médio não pode ser determinado com a mesma nitidez de um tipo individual, visto que os seus atributos constitutivos não são absolutamente lixos, antes suscetíveis de variar. Mas, de que ele possa ser estabelecido, é impossível duvidar, visto que constitui a matéria imediata da ciência, pois confunde-se com o tipo genérico. O que o fisiologista estuda são as funções do organismo médio, e bem assim o sociólogo. Logo que sabemos distinguir as espécies sociais umas das outras, examinaremos esta questão mais adiante, é sempre possível achar qual a forma mais geral que um fenômeno apresenta numa espécie determinada. Nota-se que um fato não pode ser considerado patológico senão em relação a um tipo de espécie. As condições da saúde e da doença não podem ser definidas em abstrato e de uma maneira absoluta. Esta regra não é contestada em biologia. Nunca passou pela cabeça de ninguém que o que é normal para um molusco o seja igualmente para um vertebrado. Cada espécie tem a sua saúde porque tem um tipo médio que lhe é peculiar. E a saúde das espécies inferiores não é menor do que as espécies superiores. O mesmo princípio se aplica à sociologia, embora seja muitas vezes ignorado. É preciso renunciar ao hábito, ainda demasiado corrente, de avaliar uma instituição, uma prática, uma máxima social ou moral como se fossem boas ou más em si e por si, para todos os tipos sociais indistintamente. Dado que o ponto de referência que permite avaliar o estado de saúde ou de doença varia com as espécies, pode variar também para uma só e única espécie, se esta se modificar. Assim, de um ponto de vista estritamente biológico, o que é normal para o selvagem nem sempre o é para o civilizado, e reciprocamente. Há, sobretudo, uma ordem de variações que é importante tomar em consideração, porque se produz regularmente em todas as espécies. São as que se relacionam com a idade. A saúde do velho não é igual à do adulto, assim como a do adulto não é igual à da criança. O mesmo se passa com as sociedades. Um fato social não pode, pois, ser considerado normal para uma espécie social determinada, senão em relação a uma fase igualmente determinada do seu desenvolvimento. Por conseguinte, para saber se ele tem direito a esta designação, não basta observar a forma sob a qual se apresenta na generalidade das sociedades que pertencem a esta espécie. É ainda necessário ter o cuidado de as considerar na fase correspondente da sua evolução. Parece que acabamos de proceder simplesmente a uma definição de palavras, porque nada mais fizemos que agrupar os fenômenos segundo as suas semelhanças e diferenças, e aplicar nomes aos grupos assim formados. Mas, na realidade, os conceitos que assim estabelecemos, ainda que tenham a grande vantagem de ser identificáveis por características objetivas e facilmente perceptíveis, não se afastam da noção que vulgarmente se tem da saúde e da doença. Com efeito, não é a doença concebida por todos como um acidente que a natureza do ser vivo comporta? Sem dúvida, mas não gera habitualmente? Era isso que os antigos filósofos exprimiam ao dizer que ela não deriva da natureza das coisas, que é o produto de uma espécie de contingência imanente aos organismos. Uma tal concepção é, seguramente, a negação de qualquer ciência, pois a doença não tem nada de mais miraculoso que a saúde. Funda-se igualmente na natureza dos seres. Simplesmente não se funda na sua natureza normal, não está implicada no seu temperamento habitual, nem ligada às condições de existência de que geralmente eles dependem. Inversamente, de um modo geral, o tipo da saúde confunde-se com o da espécie. Nem se pode conceber, sem contradição, uma espécie que, por si só e em virtude da sua constituição fundamental, fosse irremediavelmente doente. Ela é a norma por excelência e, por consequência, não pode conter nada de anormal. É verdade que também se entende corretamente por saúde
um estado geralmente preferível à doença. Mas esta definição está contida na precedente. Se, com efeito, as características cuja reunião forma o tipo normal puderem generalizar-se numa espécie, é porque havia uma razão para isso. Esta generalidade é em si um fato que necessita ser explicado e que, por isso, reclama uma causa. Ora, ela seria inexplicável se as formas de organização mais frequentes não fossem também, pelo menos no conjunto, as mais vantajosas. Como poderiam ter se mantido em tão grande variedade de circunstâncias se não pusessem os indivíduos em condição de melhor resistir às causas de destruição? Em vez disso, se as outras são mais raras, é evidentemente porque, na média dos casos, os sujeitos que as apresentam têm mais dificuldades em sobreviver. A maior frequência das primeiras é, portanto, a prova de sua superioridade. 2. Esta última observação fornece até um meio de controlar os resultados do método precedente. Dado que a generalidade que caracteriza exteriormente os fenômenos normais é ela própria um fenômeno explicável, é necessário, depois de diretamente estabelecida pela observação, procurar explicá-la. Sem dúvida, podemos de antemão estar seguros que tem uma causa, mas é melhor saber exatamente qual é, pois o caráter normal do fenômeno será mais incontestável se demonstrar que o sinal exterior que inicialmente o tinha revelado não é puramente aparente, mas fundado na natureza das coisas. Se, numa palavra, se puder erigir esta normalidade de fato numa normalidade de direito. De resto, tal demonstração não consistirá sempre em mostrar que o fenômeno é útil ao organismo, ainda que este seja o caso mais frequente pelas razões que acabamos de apontar. Mas pode acontecer também, como assinalamos precedentemente, que uma disposição seja normal sem servir para nada, simplesmente porque está necessariamente implicada na natureza do ser. Por exemplo, talvez fosse útil que o parto não determinasse perturbações tão violentas no organismo feminino, mas é impossível. Logo, a normalidade do fenômeno será explicada pelo simples fato de estar relacionado com as condições de existência da espécie considerada, seja como um efeito mecanicamente necessário destas condições, seja como um meio que permite aos organismos adaptarem-se a estas. Esta prova não é apenas útil como meio de controle. É preciso não esquecer que, se há interesse em distinguir o normal do anormal, é, sobretudo, para esclarecer a prática. Ora, para agir com conhecimento de causa, não basta saber o que devemos querer, mas também por que o devemos. As proposições científicas relativas ao estado normal serão mais imediatamente aplicáveis aos casos particulares quando forem acompanhadas das suas razões. Porque, então, mais bem saberemos, ao aplicá-las, reconhecer em que casos convém modificá-las e em que sentido. Há mesmo circunstâncias em que esta verificação é rigorosamente necessária, pois a aplicação exclusiva do primeiro método poderia induzir em erro. É o que acontece nos períodos de transição, em que a espécie inteira está em vias de evoluir sem se ter ainda definitivamente fixado em uma forma nova. Neste caso, o único tipo normal que já se realizou e concretizou nos fatos é o do passado, e todavia já não corresponde às novas condições de existência. Um fato pode assim persistir numa espécie inteira, apesar de já não corresponder às exigências da situação. Já não tem, pois, senão as aparências da normalidade, pois a generalidade que apresenta já não é senão uma aparência enganosa, visto que, mantendo-se apenas pela força cega do hábito, deixou de ser o indício de que o fenômeno observado está estreitamente ligado às condições gerais da existência coletiva.
Esta dificuldade é, aliás, específica da sociologia. Não existe, por assim dizer, para o biólogo. É, efetivamente, bastante raro que as espécies animais sejam obrigadas a tomar formas imprevistas. As únicas modificações normais por que passam são as que se reproduzem regularmente em cada indivíduo, principalmente sob a influência da idade. São, portanto, conhecidas ou podem sê-lo, pois que já se realizaram numa grande quantidade de casos. Em consequência, pode saber-se em cada momento do desenvolvimento do animal e mesmo nos períodos de crise em que consiste o estado normal. O mesmo acontece ainda em sociologia em relação às sociedades que pertencem às espécies inferiores, pois, como muitas já cumpriram todo o percurso, a lei da sua evolução normal está, ou, pelo menos, pode ser estabelecida. Mas quando se trata das sociedades mais evoluídas e mais recentes, esta é, por definição, desconhecida, visto que ainda não percorreram toda a sua história. O sociólogo pode assim ficar impedido de saber se um fenômeno é normal ou não, pois não tem qualquer ponto de referência. Resolverá a dificuldade se proceder como acabamos de indicar. Depois de ter estabelecido pela observação que o fato é geral, irá até as condições que no passado determinaram esta generalidade e indagará em seguida se estas condições ainda existem no presente ou se, pelo contrário, se modificaram. No primeiro caso, terá o direito de considerar o fenômeno como normal e, no segundo, de recusar-lhe este caráter. Por exemplo, para saber se o estado econômico atual dos povos europeus, com a ausência de organização que o caracteriza, é normal ou não, procurar-se-á o que no passado o gerou. Se estas condições são aquelas em que atualmente estão ainda colocadas as nossas sociedades, é porque esta situação é normal, a despeito dos protestos que suscita. Mas, pelo contrário, se por acaso ela estiver ligada àquela velha estrutura social que qualificamos em outra obra de segmentária, e depois de ter sido a ossatura essencial das sociedades, se vai apagando cada vez mais, deveremos concluir que constitui presentemente um estado mórbido, por muito universal que seja. É pelo mesmo método que deverão ser resolvidas todas as questões controversas deste gênero, como a de saber se o enfraquecimento das crenças religiosas ou o desenvolvimento dos poderes do Estado são fenômenos normais ou não. Porém, este método não pode, em caso algum, substituir o precedente, nem sequer ser utilizado em primeiro lugar. Primeiramente, levanta problemas de que falaremos mais adiante e que não podem ser aflorados senão quando se está já bastante avançado na ciência, porque ele implica, em suma, uma explicação quase completa dos fenômenos, visto supor determinadas as suas causas ou as suas funções. Ora, importa que desde o início da investigação se possam classificar os fatos de normais e anormais, com reserva para alguns casos excepcionais, a fim de se poder atribuir à fisiologia um domínio e à patologia outro. Seguidamente, em relação ao tipo normal, que um fato deve ser considerado útil ou necessário para poder ser ele próprio qualificado de normal. De outro modo, poder-se-ia demonstrar que a doença se confunde com a saúde, pois deriva necessariamente do organismo afetado. Só com o organismo médio ele não mantém a mesma relação. Da mesma forma, a aplicação de um remédio, sendo útil ao doente, poderia passar por um fenômeno normal quando é evidentemente anormal, pois só em circunstâncias anormais é que tem esta utilidade. Não se poderá, então, utilizar este método, a não ser que o tipo normal tenha sido constituído anteriormente e não pode tê-lo sido senão por outro processo. Por último, e sobretudo, se é verdade que tudo que é normal é útil, pelo menos por ser necessário, é falso que tudo que seja útil seja normal.
podemos estar certos de que os estados que se generalizaram na espécie são mais úteis que os que permaneceram excepcionais. Mas não que são os mais úteis que existem ou que podem existir. Não temos nenhuma razão para crer que todas as combinações possíveis foram tentadas no decorrer da experiência, e entre as que nunca foram realizadas, mas são concebíveis, há as talvez muito mais vantajosas que as que conhecemos. A noção do útil excede a do normal. Está para esta como o gênero está para a espécie. Ora, é impossível deduzir o mais do menos, a espécie do gênero, mas pode-se encontrar o gênero na espécie, dado que esta o contém. É por isso que, uma vez que a generalidade do fenômeno foi verificada, se pode, mostrando como serve, confirmar os resultados do primeiro método. Podemos, portanto, formular 3 regras seguintes. Primeira, um fato social é normal para um tipo social determinado, considerado numa fase determinada do seu desenvolvimento, quando se produz na média das sociedades dessa espécie, consideradas na fase correspondente da sua evolução. Segunda, os resultados do método precedente podem verificar-se mostrando que a generalidade do fenômeno está ligada às condições gerais da vida coletiva do tipo social considerado. Terceira, esta verificação é necessária quando este fato diz respeito a uma espécie social que ainda não completou a sua evolução integral. 3. Tal é o hábito de resolver de modo categórico estas questões difíceis e de decidir rapidamente em função de observações sumárias e à força de silogismo da normalidade de um fato social que talvez se ache este procedimento inutilmente complicado. Não parece que seja preciso tanta complicação para distinguir a doença da saúde. Não fazemos nós distinções deste gênero todos os dias? É verdade, mas resta saber se as fazemos a propósito. O que nos mascara as dificuldades desses problemas é vermos o biólogo resolvê-los com uma facilidade relativa. Mas esquecemos que lhe é muito mais fácil que ao sociólogo a perceber-se da maneira como cada fenômeno afeta a capacidade de resistência do organismo e determinar, assim, o caráter normal ou anormal com uma exatidão praticamente suficiente. Em sociologia, a maior complexidade e mobilidade dos fatos exige bem mais precauções, como provam os juízos contraditórios de que o mesmo fenômeno é alvo por parte dos partidos. Para mostrar bem a necessidade desta circunspecção, façamos com alguns exemplos, ver os erros a que estamos sujeitos quando não nos cingimos a ela e o aspecto diferente sob o qual nos surgem os fenômenos mais essenciais quando são tratados metodicamente. Se há um fato em que o caráter patológico parece incontestável, é o crime. Todos os criminologistas concordam neste ponto. Se explicam esta morbidez de maneiras diferentes, são unânimes em reconhecê-la. Contudo, o problema carecia de ser tratado com menos precipitação. Apliquemos as regras precedentes. O crime não se observa só na maior parte das sociedades desta ou daquela espécie, mas em todas as sociedades de todos os tipos. Não há nenhuma em que não haja criminalidade. Muda de forma, os atos assim qualificados não são os mesmos em todo lado. Mas sempre, em toda a parte, existiram homens que se conduziam de modo a incorrer na repressão penal. Se, pelo menos, a taxa de criminalidade, ou seja, o quociente entre o número anual de crimes e o da população, tendesse a baixar à medida que as sociedades passam dos tipos inferiores para os superiores, poder-se-ia crer que, apesar de permanecer um fenômeno normal, o crime tende, no entanto, a perder este caráter. Mas não temos nenhum motivo para acreditar na realidade desta regressão.
Muitos fatos parecem antes demonstrar a existência de um movimento no sentido inverso. A estatística fornece-nos, desde o princípio do século, o meio de seguir o avanço da criminalidade. Ora, ela aumentou em toda parte. Na França, o aumento é de quase 300%. Não há, portanto, fenômeno que apresente de maneira mais irrefutável todos os sintomas da normalidade, dado que aparece como estreitamente ligado às condições de qualquer vida coletiva. Transformar o crime numa doença social seria admitir que a doença não é uma coisa acidental, mas que, pelo contrário, deriva, em certos casos, da constituição fundamental do ser vivo. Seria eliminar qualquer distinção entre o fisiológico e o patológico. Pode, sem dúvida, acontecer que até o crime tome formas anormais. É o que acontece quando, por exemplo, atinge uma taxa exagerada. Efetivamente, não há dúvida de que este excesso é mórbido. O que é normal é simplesmente que exista uma criminalidade, contanto que atinja e não ultrapasse, para cada tipo social, um certo nível que talvez não seja impossível fixar de acordo com as regras precedentes. Estamos diante de uma conclusão aparentemente bastante paradoxal, pois não nos devemos enganar. Classificar o crime entre os fenômenos de sociologia normal não é só dizer que é um fenômeno inevitável, ainda que lastimável, devido à incorrigível maldade dos homens. É afirmar que é um fator da saúde pública, uma parte integrante de qualquer sociedade sã. Este resultado é, à primeira vista, bastante surpreendente, a ponto de ter desconcertado até a nós, e durante muito tempo. Contudo, logo que se tenha dominado esta primeira impressão de surpresa, não é difícil encontrar as razões que explicam esta normalidade e, ao mesmo tempo, a confirmam. Em primeiro lugar, o crime é normal, porque uma sociedade isenta dele é completamente impossível. Já mostramos anteriormente que o crime consiste num ato que ofende certos sentimentos coletivos dotados de uma energia e de uma nitidez particulares. Para que, numa dada sociedade, os atos considerados criminosos pudessem deixar de ser cometidos, seria necessário, portanto, que os sentimentos que ferem se encontrassem, sem exceção, em todas as consciências individuais e com a força necessária para conter os sentimentos contrários. Ora, admitindo que esta condição pudesse efetivamente ser realizada, o crime não desapareceria por isso, apenas mudaria de forma, pois a própria causa que assim secasse as fontes da criminalidade abriria imediatamente outras. Então, para que os sentimentos coletivos que o direito penal de um povo protege, num dado momento da sua história, consigam penetrar assim nas consciências que lhe eram avessas até esse momento, ou aumentar a sua influência onde a não tinham bastante, é necessário que adquiram uma identidade superior à que tinham até então. É preciso que a comunidade no seu conjunto o sinta com mais vivacidade, porque não podem ir buscar em outra parte a força que lhes permite impor-se aos indivíduos que antes lhes eram o mais possível refratários. Para que os assassinos desapareçam, é preciso que nas camadas sociais onde eles recrutam cresça o horror pelo sangue vertido. Mas, para isso, é necessário que ele cresça em toda a sociedade. Aliás, a própria ausência do crime contribuiria diretamente para produzir este resultado, porque um sentimento parece muito mais respeitável quando é sempre e uniformemente respeitado. Mas não se repara que estes estados fortes da consciência comum não podem ser assim reforçados sem que os estados mais fracos, cuja violação não originava senão erros puramente morais, sejam igualmente reforçados. Porque os segundos são apenas o prolongamento, a forma atenuada dos primeiros. Assim, o roubo e a simples desonestidade
não ferem senão um único e mesmo sentimento altruísta, o do respeito pela propriedade alheia. Simplesmente, este mesmo sentimento é menos ofendido por um destes atos que pelo outro. E como, por outro lado, não tem na consciência média uma intensidade suficiente para sentir vivamente a mais ligeira destas duas ofensas, a segunda é objeto de uma maior tolerância. Eis porque apenas se censura o desonesto, enquanto o ladrão é punido. Mas, se este sentimento se torna mais forte, a ponto de fazer calar em todas as consciências a propensão que inclina o homem ao roubo, tornar-se-á mais sensível às lesões que até esse momento só o atingiam ligeiramente. Reagirá, portanto, contra elas com mais vivacidade. Serão alvo de uma reprovação mais enérgica, que fará passar algumas delas de meros erros morais a crimes. Por exemplo, os contratos desonestos ou executados desonestamente, que não originam senão uma reprovação pública ou reparações civis, tornar-se-ão delitos. Imaginai uma sociedade de santos, um claustro exemplar e perfeito. Os crimes propriamente ditos serão nela desconhecidos, mas os erros que parecem veniais ao vulgo suscitarão o mesmo escândalo que o delito ordinário nas consciências ordinárias. Se, portanto, esta sociedade estiver armada do poder de julgar e de punir, qualificará estes atos de criminosos e tratá-los-á como tais. É por esta razão que o homem perfeitamente honesto julga as suas menores fraquezas morais com uma severidade que a multidão reserva para os atos verdadeiramente delituosos. Outrora, as violências contra as pessoas eram mais frequentes que hoje, porque o respeito pela dignidade individual era mais fraco. Como ele aumentou, estes crimes tornaram-se mais raros. Mas também bastantes atos que lesavam este sentimento entraram no direito penal de que não dependiam primitivamente. Para esgotar todas as hipóteses logicamente possíveis, perguntar-se-á, talvez, por que não abrangeria esta unanimidade todos os sentimentos coletivos sem exceção? Por que não teriam os mais fracos energia suficiente para evitar qualquer dissidência? A consciência moral da sociedade encontrar-se-ia inteira em todos os indivíduos como com uma vitalidade suficiente para impedir qualquer ato que a ofendesse, quer os erros puramente morais, quer os crimes. Mas uma uniformidade tão universal e absoluta é radicalmente impossível, pois o meio físico imediato no qual cada um de nós está colocado, os antecedentes hereditários, as influências sociais de que dependemos, variam de um indivíduo para outro e diversificam as consciências. Não é possível que toda a gente seja semelhante até este ponto pela simples razão que cada um tem o seu organismo próprio e que esses organismos ocupam porções diferentes do espaço. Por isso, mesmo nos povos inferiores, onde a originalidade individual é pouco desenvolvida, esta não é, todavia, nula. Assim, pois, dado que não pode haver sociedade em que os indivíduos não divirjam mais ou menos do tipo coletivo, é inevitável também que, entre estas divergências, algumas apresentem um caráter criminoso. Porque o que lhes confere este caráter não é a sua importância intrínseca, mas a que lhes atribui a consciência comum. Se, portanto, esta é mais forte, se tem a autoridade suficiente para tornar estas divergências muito fracas em valor absoluto, será igualmente mais sensível, mais exigente e, ao reagir contra desvios menores com a energia que só depende contra dissidências mais consideráveis, atribuir-lhes a mesma gravidade, isto é, classifica-as como criminosas. O crime é necessário, está ligado às condições fundamentais de qualquer vida social,
Mas, precisamente por isso, é útil, porque estas condições de que é solidário são elas mesmas indispensáveis à evolução normal da moral e do direito. Hoje já não é possível contestar que o direito e a moral variam não apenas de um tipo social para outro, mas também dentro de um mesmo tipo, se as condições de existência coletiva se modificam. Mas, para que estas transformações sejam possíveis, é necessário que os sentimentos coletivos que se encontram na base da moral não sejam refratários à mudança e, por conseguinte, tenham apenas uma energia moderada. Se fossem demasiado fortes, já não seriam plásticos. Qualquer disposição com efeito é um obstáculo à redisposição. E tanto mais quanto mais sólido for o arranjo. Quanto mais fortemente se revela uma estrutura, tanto maior é a resistência que ela opõe a qualquer modificação. E isto tanto acontece com disposições funcionais como anatômicas. Ora, se não houvesse crimes, esta condição não seria preenchida, pois tal hipótese supõe que os sentimentos coletivos teriam atingido um grau de intensidade desconhecido na história. Nada é bom indefinidamente e sem limite. É preciso que a autoridade de que usufrui a consciência moral não seja excessiva. De outro modo, ninguém ousaria opor-se-lhe e ela imobilizar-se-ia bastante facilmente numa forma imutável. Para que se possa evoluir, é preciso que a originalidade individual se possa manifestar. Ora, para que a originalidade do idealista que ambiciona ultrapassar o seu século se possa manifestar, é preciso que a do criminoso que cita aquém do seu tempo o possa igualmente. Não podem emitir uma sem a outra. Mas ainda há mais. Além desta utilidade indireta, o crime chega a desempenhar um papel útil nesta evolução. Não só implica que o caminho fique aberto às modificações necessárias, como ainda, em certos casos, prepara diretamente estas mudanças. Onde ele existe, não só os sentimentos coletivos estão no estado de maleabilidade necessária para tomar uma nova forma, como também contribui, por vezes, para predeterminar a forma que estes tomarão. Quantas vezes, com efeito, não é ele uma simples antecipação da moral futura, um encaminhamento para o porvir? Segundo o direito ateniense, Sócrates era um criminoso, e a sua condenação nada tinha de injusto. Contudo, o seu crime, a saber, a independência do seu pensamento, era útil não só à humanidade, mas também à sua prática, à sua pátria. Servia para preparar uma moral e uma fé novas de que os atenienses necessitavam naquele momento, porque as tradições de que tinham vivido até então já não estavam em harmonia com suas condições de existência. Ora, o caso de Sócrates não é isolado, reproduz-se periodicamente na história. A liberdade de pensamento de que gozamos hoje nunca poderia ter sido proclamada se as regras que a proibiam não tivessem sido violadas antes de serem solenemente abolidas. Todavia, naquele momento, essa violação era um crime, pois ofendia sentimentos ainda muito vivos na generalidade das consciências. Não obstante, tal crime era útil, pois preludiava transformações que de dia para dia se tornavam mais necessárias. A livre filosofia teve como precursores os heréticos de toda a espécie que o braço secular justamente abrangeu durante toda a Idade Média e até a véspera da época contemporânea. Assim vistos, os fatos fundamentais da criminologia surgem-nos sob um aspecto inteiramente novo. Contrariamente às ideias correntes, o criminoso já não aparece como um ser radicalmente insociável, como uma espécie de elemento parasitário, de corpo estranho e inassimilável, introduzido no seio da sociedade. É um agente regular da vida social. Por seu lado, o crime deve deixar de ser concebido como um mal que nunca é demais limitar. Antes,
Longe de vermos motivo para nos felicitarmos quando desce demasiado em relação ao nível habitual, podemos estar certos de que este progresso aparente é ao mesmo tempo contemporâneo e solidário de alguma perturbação social. Assim, o número de ofensas corporais nunca desce tão baixo como em tempo de penúria. Ao mesmo tempo, e em consequência disso, a teoria penal surge renovada, ou antes, necessita ser renovada. Com efeito, se o crime é uma doença, a pena é o remédio e não pode ser concebida de modo diferente. Assim, todas as discussões que suscita incidem sobre a questão de saber em que deve consistir para desempenhar o seu papel de remédio. Mas se o crime não tem nada de mórbido, a pena não pode ter como objetivo curá-lo, e a sua verdadeira função deve ser procurada noutro lugar. As regras anteriormente enunciadas estão, pois, longe de ter como única razão de ser a satisfação de um formalismo lógico sem grande utilidade, uma vez que, pelo contrário, segundo são ou não aplicadas, os fatos sociais mais essenciais mudam totalmente de caráter. Aliás, se este exemplo é particularmente demonstrativo, e foi por isso que julgamos dever determos-nos sobre esse ponto, há muitos outros que poderiam ser utilmente citados. Não existe sociedade em que não seja regra que a pena deva ser proporcional ao delito. No entanto, para a escola italiana, este princípio não é mais que uma invenção de juristas destituída de qualquer solidez. Para estes criminologistas, é mesmo a instituição penal inteira, tal como tem funcionado até hoje em todos os povos conhecidos, que é um fenômeno contranatural. Já vimos que, para Garofalo, a criminalidade específica das sociedades inferiores não tem nada de natural. Para os socialistas, é a organização capitalista, apesar da sua generalidade, que constitui um desvio do estado normal, provocado pela violência e pelo artifício. Pelo contrário, para Spencer, é a nossa centralização administrativa, a extensão dos poderes governamentais, que é o vício radical das nossas sociedades. E isto, embora uma e outra progridam da maneira mais regular e universal à medida que se avança na história. Não cremos que ninguém se tenha jamais cingido sistematicamente a decidir se os fatos sociais são normais ou anormais, segundo o seu grau de generalidade. É sempre com grande acervo de dialética que se resolvem estas questões. Contudo, se põe de lado este critério, não só se está exposto a confusões e a erros parciais, como os que acabamos de lembrar, mas também a própria ciência se torna impossível. Com efeito, esta tem como objetivo imediato o estudo do tipo normal. Ora, se os fatos mais gerais podem ser mórbidos, pode acontecer que o tipo normal nunca tenha existido nos fatos. Nesse caso, para que serve estudá-los? Só podem confirmar os nossos preconceitos e enraizar os nossos erros, dado que resultam deles. Se a pena e a responsabilidade, tal como existem na história, são unicamente um produto da ignorância e da barbárie, para que nos obstinamos em conhecê-las para determinar as suas formas normais? É assim que o espírito é levado a apartar-se de uma realidade doravante, sem interesse para se fechar sobre si próprio e procurar dentro de si os materiais necessários para a reconstruir. Para que a sociologia trate os fatos como coisas, é preciso que o sociólogo sinta a necessidade de aprender com eles. Ora, como o objetivo principal de qualquer ciência da vida, individual ou social, é, em suma, definir o estado normal, explicá-lo e distingui-lo do seu contrário,
se a normalidade não é dada nas próprias coisas, se é, pelo contrário, uma característica que lhes imprimimos do exterior ou que lhes recusamos por quaisquer razões, acabou-se esta salutar dependência. O espírito encontra-se à vontade perante o real, que não tem grande coisa que ensinar-lhe. Já não é limitado pela matéria a que se aplica, porque é ele que, de certo modo, a determina. As diferentes regras que estabelecemos até agora são, pois, estreitamente solidárias. Para que a sociologia seja verdadeiramente uma ciência de coisas, é necessário que a generalidade dos fenômenos seja considerada como critério da sua normalidade. Nosso método tem a vantagem de, ao mesmo tempo, regrar a ação e o pensamento. Se o que é desejável não é objeto de observação, mas pode e deve ser determinado por uma espécie de cálculo mental, nenhum limite, por assim dizer, se pode fixar às livres invenções da imaginação em busca do melhor. Pois, como marcar a perfeição em um termo que ela não pode ultrapassar? Ela escapa, por definição, a qualquer limitação. O objetivo da humanidade recua, pois, até ao infinito, desencorajando uns com seu próprio afastamento e, pelo contrário, excitando e inflamando outros que, para se aproximarem um pouco dele, apressam o passo e se lançam nas revoluções. Evita-se este dilema prático se o desejável for a saúde e se a saúde for qualquer coisa de definido e presente nas coisas. Porque o objetivo do esforço é, a um tempo, dado e definido. Não se trata já de tentar desesperadamente atingir um fim que foge à medida que se avança, mas de trabalhar com uma perseverança regular para manter o estado normal, para o restabelecer se for perturbado e para reencontrar as suas condições se elas vierem a modificar-se. O dever do homem de Estado não é empurrar violentamente as sociedades para um ideal que se lhe afigura sedutor. Antes, o seu papel é o do médico. Prevenir a eclosão das doenças como uma boa higiene e, quando se declaram, procurar curá-las. Nota: da teoria desenvolvida neste capítulo, conclui-se por vezes que, segundo nós, o movimento ascendente da criminalidade durante o século XIX era um fenômeno normal. Nada está mais longe do nosso pensamento. Vários fatos que indicamos a propósito do suicídio, le suicide, nos levam, pelo contrário, a crer que este desenvolvimento é, em geral, mórbido. No entanto, poderia acontecer que um crescimento de certas formas da criminalidade fosse normal, porque cada estado de civilização tem sua criminalidade própria. Mas não podemos, neste domínio, aventar senão hipóteses.